Oi, Estrela! Eu sou Renata Seolato, tua mentora aqui na imersão Corte Lascármico, mas isso tu já sabe. Vamos lá! Hoje é o nosso primeiro exercício, a nossa primeira atividade prática. Estrela, é muito importante que tu te dedique a esse exercício e é mais importante ainda que tu não desista, por mais difícil que ele seja, e ele tem que ser difícil, tá? Vamos lá, primeira etapa do exercício, a gente precisa saber aqui qual que é a proposta, né, primeiramente. Qual que é a proposta desse exercício? É saber em qual ponto da jornada tu está. Tu não precisa responder isso para mim, tu não precisa publicar aqui embaixo, tá? Tu só precisa te entregar esse exercício e realizar. Esse exercício vai ficar disponível aqui, a próxima aula só na semana que vem. Então, tu vai ter uma semana aí para refletir, porque não é um exercício que a gente consegue fazer rápido e fácil. A gente faz, daqui a pouco a gente tem mais um complemento e mais um complemento. Então vamos lá, pega papel e caneta, eu sugiro fazer com lápis, eu gosto de fazer com lápis, mas faz como tu achar melhor, tá? Primeiro momento, tu vai descrever a tua vida como ela está hoje. Aqui não é muro de lamentações, não é para reclamar, tá? Lembra, reclamar. Clamar é pedir, né? Quando tu reclama, tu pede duas vezes aquilo que tu tá reclamando, tá? Minha vida é uma droga, minha vida é uma droga, minha vida é droga. Eu pedi uma vida droga 3 vezes pro universo. Então, cuida o que tu fala e o que tu pensa, tá? Tu vai descrever a tua vida como ela está hoje. Como está a tua vida financeira, tá? Tu tá trabalhando, tu não tá trabalhando, chega final do mês tu acerta as contas, tu tem algum tipo de conforto, tu tá vivendo coisas que tu realmente quer viver ou tu tá vivendo as coisas que tu pode pagar, tá? Tudo no geral. O trabalho que tu tem, tu gosta de trabalhar lá, tu não gosta, tem fofoca, não é para reclamar, é para descrever, tá? Tua vida romântica, se ela existe, se ela não existe, se ela existe, como é que ela tá, não tá romântica, né? É para descrever. Descreve item por item, como que é o relacionamento com teus pais, como que é o relacionamento com os teus filhos, como que é a dinâmica com os teus amigos, com as tuas amigas, tá? Tu te sente apoiada, tu tem alguma boa amiga ou tu sente insuficiente, descreva a realidade. Tu não vai mostrar isso para ninguém, então tu pode ser bem sincera contigo mesmo. É de fato super importante que tu seja o mais sincera possível, tá? Lembra, se tu não assumir o lugar que tu tá, tu não pode sair daí, certo? Fez isso, tirou esse tempo, pensou na vida que tu tem hoje, como que ela tá hoje, vamos pensar na vida que tu gostaria de ter. E aí é a vida que tu quer ter, não a vida que tu pode ter, não o que é possível ter. Como que é o relacionamento dos teus sonhos, como que é o emprego, o trabalho dos teus sonhos, como que estaria a tua conta bancária se tu estivesse vivendo o que tu quer viver, o que tu merece viver, tá? Aqui não vamos nem entrar em merecimento, porque se tu tiver uma autoestima baixa, tu vai achar que tu não merece nada, tá? Qual que é a vida que tu quer ter? Estrela, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, então seja ousado. Sonhe grande, tá? Não tenha medo de botar no papel os teus sonhos mais loucos. Lembra, não tem julgamento, ninguém vai ler isso, isso é pra ti, tá? Então sonhe alto. Sugiro que faça em dias diferentes esse exercício. Um dia tu faz a vida como é hoje, no outro dia tu faz a vida dos sonhos. Se tu tiver em total desequilíbrio, a primeira sensação que tu vai ter é de frustração. Nossa, a vida que eu quero é essa, olha a vida que eu tenho, que bosta, né? É a primeira sensação que tu vai ter, é de frustração. Se tu tiver muito desequilibrado, se o nosso trabalho for muito difícil, tu vai ter essa sensação de criança mimada. Ó, não é nada do que eu queria estar vivendo, tá? Se tu tiver um pouquinho mais adiantado, vai dizer, beleza, não é o que eu gostaria, mas é o que deu até aqui, né? Fiz o meu melhor. Mas realmente não deu para fazer mais. Qual que é o objetivo desse exercício? É saber em que ponto da jornada a gente está e desenhar um mapa, tá? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, quando eu desenho a vida dos meus sonhos, eu sei para onde eu tô chegando. Tô indo, aliás. Eu e a Renata tô chegando, né? Vocês talvez estejam indo ainda. O que eu quero dizer? Eu fiz esse exercício numa terapia em 2019. Naquele dia, eu fiquei uma semana fazendo esse exercício. Foi um dos exercícios mais difíceis que eu já fiz na minha vida.
porque eu me conectei com a Renata de 15 anos, que tinha um monte de sonhos, que acreditava que ia ser tanta coisa, e naquele momento, em 2019, eu me sentia o maior dos fracassos. Eu estava fracassando como mãe, eu estava fracassando como esposa, eu estava fracassando como ser humano, eu estava fracassando profissionalmente. Eu era um fracasso, eu era uma promessa não cumprida. Não tem coisa mais triste do que tu ter muito potencial e não entregar nada, né? E eu me frustrei muito quando eu fiz esse exercício. E aí eu fiz de uma semana para outra. Quando eu cheguei na terapia, eu externei tudo que eu estava sentindo. E aí, ali, para mim, foi muito difícil, foi muito triste. Eu estava em total desequilíbrio, mas para mim foi também libertador, porque botar para fora toda aquela insatisfação que eu não me permitia sentir, né? Porque ser forte é não fraquejar. Então eu não me permitia sentir aquela frustração e aquilo estava me machucando todos os dias por dentro e eu não tinha noção de onde vinha a minha insatisfação com a vida. Quando eu fiz esse exercício, eu percebi. A vida que eu queria viver não era nem parecida com a vida que eu vivia. E também não era tão distante. O que mais me doeu é que a vida que eu queria viver era perfeitamente alcançável se eu tivesse foco. E aí vem aquele tapa do universo na nossa cara de o que eu estou fazendo da minha vida. Com pequenos ajustes eu poderia começar a viver a vida dos meus sonhos. Então, por que Deus que eu ainda não tinha feito aqueles ajustes? Porque eu simplesmente estava vivendo do jeito que eu podia. Eu estava fazendo o meu melhor, mas sem direção nenhuma. Eu não sabia para onde eu estava indo. Eu simplesmente estava indo. Eu estava vivendo de obstáculos. A vida me dava obstáculo, eu ultrapassava. Para onde que eu vou agora? Para o próximo obstáculo. Eu virei uma caçadora de problema, porque eu só sabia fazer isso. Eu só sabia resolver problema. Eu só sabia enfrentar obstáculos. Na teoria é lindo, nossa, como ela é guerreira, mas na prática, gente, é extremamente doloroso, cansativo e frustrante. Tu não conseguir nada, tu não realizar nada, tu simplesmente resolver problemas. Então, notem, em 2019 eu fiz esse exercício e descobri onde que eu estava. Eu comecei a traçar todas as minhas metas e os meus planos direcionados para a vida que eu quero ter e que eu já comecei a ter, tá? Que fique claro, em 2022 eu comecei a materializar a vida que eu desenhei em 2019. Nossa, Renata, 3 anos? Pois é, eu demorei 34 para entender que eu tinha que me direcionar para algum lugar. Então, 3 anos foi bem rápido, digo eu, tá? No meio de pandemia, com uma separação, um falecimento, eu tive que aprender como enterrar um corpo, como reconhecer um corpo. Vocês sabem o tamanho da burocracia que é para enterrar uma pessoa? Pois é, eu tive que aprender isso no meio dessa jornada. Então, eu tenho muito orgulho de já estar materializando em 3 anos, quando outras pessoas acham que, nossa, demorou tudo isso. Para quem tem fé e persistência, uma hora a chave vira de acordo com tamanhos dos nossos karmas, tá? Então, se tu não tem um direcionamento, esse exercício vai te dar um direcionamento. Não se comporte como uma criança mimada e olhe para isso para pensar, nossa, não faça como eu fiz, que eu fiquei frustrada, magoada, triste, irritada. Seja diferente, seja melhor. Olhe para isso como uma oportunidade. Bom, agora, se eu fiz tudo o que eu fiz na minha vida até aqui, sem ter um direcionamento, agora com direcionamento eu vou arrasar, tá? E vocês vão arrasar, porque vocês estão começando muito na minha frente. Eu tive que aprender tudo sozinha. Em 3 anos eu me virei sozinha. Agora tu não, tu tá começando hoje, mas tu tá começando hoje com todo esse suporte, com todo esse auxílio, com um grupo que vai estar contigo ao longo da jornada. Vai ser muito mais tranquilo do que foi para mim, e é essa a proposta. Que as pessoas não passem o trabalho, a tristeza e o sofrimento sozinhas que eu passei. Então vamos todos juntos. Aqui estamos construindo uma comunidade de cortadores de karma, tá bom? Então tá. Esse exercício a gente vai ter de forma independente, cada um na sua, um mapa de para onde a gente está indo. Sejam ousados, sejam ousadas, escrevam a vida que vocês querem e a partir disso vocês vão traçar as metas de vocês. É hora de reescrever as metas de 2023 e traçar as metas executáveis até 2025. As minhas metas, o meu plano de ação para chegar na vida que eu quero está calculado até 2026. Mas ele já começou a materializar em 2024, em 2022,
e ele vai explodir agora nos próximos anos. Só que eu tenho metas muito ousadas, né? Então, por isso que a minha meta de conclusão é lá em 2026, porque elas são realmente muito ousadas. E as tuas são ousadas? Faz o exercício, te concentra, que vai ser muito libertador.